A palavra tem o dom de acordar o mundo. Com seu poder de beleza, com seu sabor de leveza e com sua aptidão de destreza. Acorda porque empresta um sentido às realidades. A palavra tem o poder de abrir os horizontes. Põe uma fala em tudo que antes era mudo. Desperta os silêncios, cessa o isolamento. A palavra é ponte de travessia. Por ela realizamos a proeza de alcançar outras margens, saltar a distância que nos retira de nosso lugar comum. Por meio dela, o mundo cresce dentro de nós. Uma palavra pode fazer bem, uma palavra pode fazer mal. Tudo depende do contexto em que é colocada. Eu já vi palavras bonitas se tornarem instrumentos de destruição para muitos. Não estavam comprometidas com o bem, traição por meio da beleza. Discurso reto com o intuito de provocar desvios na alma. Eu quero a palavra que faça bem, a palavra que bem-aventure, a palavra que favoreça a travessia que nos faz crescer. Eu quero a palavra redentora, a palavra que sangra para curar, a palavra que desinstala para fazer prosseguir melhor. Eu não quero a tentação de palavras anestésicas, minha gente. Elas nem sempre estão comprometidas com a verdade. Melhor é a gente buscar o destino da palavra que ensina o caminho das pedras. A palavra que nos ajude a suportar a dureza do chão, mas sem que a gente perca a esperança do céu. O bem da palavra, a palavra do bem. Sabe, minha gente, o bem a ser feito começa muitas vezes com o bem a ser dito. Todos nós sabemos que o amor necessita de palavras, porque o ato de amar é ato de emprestar sentido. O que não tem, recebe do que tem. Mas no gesto de receber, também há um jeito bonito de se dar. A mesma regra vale para o mundo das palavras. O significado de uma palavra é acrescido com a outra que foi colocada ao seu lado. E as palavras, quando estão juntas, elas viram frase. Uma frase é sempre mais do que uma palavra. E nisso há um bem de partilha. Uma comunhão que inspira outras comunhões. Um bem despertando outro bem. Palavras que se multiplicam no mistério da frase. Significados enriquecidos, prontos para o acontecimento da comunicação. Jesus era um especialista em palavras que faziam bem. No meio de uma multidão enfurecida, pronta para apedrejar uma mulher surpreendida em adultério, Jesus rabiscou algumas palavras no chão. E depois, ele ousou esparramar pelos ares palavras que acordaram as consciências. A palavra escrita no chão parecia dizer a mesma coisa que a sua pergunta. E o bem se cumpriu. Aquela que estava pronta para ser condenada, resolveu ler sua história à luz daquela nova palavra ali pronunciada. Um outro exemplo, Zaqueu. Aquele homem desprovido de estatura também foi surpreendido por uma palavra que lhe fez bem. Lá, no alto daquela árvore, ele, reconhecedor de sua condição de mero espectador, recebeu de Jesus uma notícia que mudou radicalmente a sua vida. E antes da visita do corpo, a visita da palavra. O preparo para todos os acontecimentos que se sucederam na vida de Zaqueu aconteceu por meio de uma ordem e uma afirmação de Jesus. Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje eu vou ficar na sua casa. Minha gente, Lázaro, o homem que estava na solidão do sepulcro, também foi resgatado por meio de uma palavra. Uma palavra simples, mas profundamente carregada de significados. Uma palavra que tinha o poder de fazer vir para fora aquele que estava nos braços da morte. Sepulcros são lugares feitos para o silêncio. Nós sabemos disso. No sepulcro não se ouve nada, mas a palavra de Jesus não se prendeu a esta regra. Quebrou o poder das pedras, penetrou nos tecidos que envolviam o morto e chegou até os seus ouvidos. O milagre foi originado mais uma vez por meio da palavra. Palavras são capazes de dar nova ordem aos rumos. Elas indicam caminhos, desbravam destinos. Uma palavra, por exemplo, diz
Quando ela está escrita, ela diz o destino final a que se deve chegar a bagagem que nós despachamos. Qualquer erro na nossa escrita e nós vamos viver o desconforto do extravio daquilo que a gente possui. Estamos nas mãos das palavras ou aos pés, eu não sei. Palavras benditas, palavras malditas, elas estão por todos os lados, em todos os lábios e por todos os cantos. Eu, pessoalmente, eu quero o dom de bendizer o mundo por meio das minhas palavras. Curar os medos, afugentar os erros, dar novo rumo ao que está perdido. Eu pretendo fazer o bem, aliviar o peso de quem não sabe o que dizer, de quem não sabe como agir, como viver, e quero também com eles aprender. Eu quero a palavra que bem-aventure, para que ela me bem-aventure também. Eu quero a palavra que faça diferença na sua vida. Eu quero experimentar constantemente o dom de lhe fazer bem, não por vaidade, mas por uma responsabilidade. Há muitas pessoas multiplicando palavras neste mundo que não edificam. Palavras que fazem mal, que provocam desafetos, sofrimentos. E eu não gostaria de engrossar a fila dos que estão a serviço da palavra maldita. E de alguma forma, se eu pudesse, também gostaria de lhe convencer a não estar também. Já que a palavra pode despertar o bem ou o mal, não temos por que querer a disseminação do mal por meio da nossa palavra. Um jeito interessante de começar a portar a palavra bendita é a gente, num primeiro momento, ser atingido por ela. Pode ser que hoje, pode ser que você necessite ouvir de Jesus as mesmas palavras que mudaram a vida de Madalena, que mudaram a vida de Zaqueu, que mudaram a vida de Lázaro. Pode ser que hoje você necessite ser olhado por Jesus e dele ouvir aquela palavra surpreendente: desce da árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Não caia na tentação de pensar que sua casa é imprópria para receber a visita de Jesus. Eu sei que pode parecer estranho isso, mas Jesus prefere os pecadores. E por isso nenhum de nós pode ficar fora deste convite. Pode ser que hoje você necessite ouvir a frase libertadora: vai e não peque mais. Exortação divina que lhe convida a desprender os olhos do seu passado, a colocar a sua atenção no dia de hoje, neste tempo que Deus prefere. Esquecer o passado é o desafio de toda hora. Colocar as nossas esperanças no que ainda virá, projetar-nos para as mudanças que merecemos é sempre um desafio. Pode ser que hoje você se identifique com Lázaro e o sepulcro do silêncio. A vida que não deu certo aí pode parecer oprimir o seu peito, limitando a sua respiração, trazendo agonia para os seus dias. Desafie-se. Ouse imaginar que à porta deste sepulcro está Ele, Jesus, o Filho de Deus. E Ele está dizendo baixinho, quase sussurrando, que é tempo de você vir para fora. A vida lhe espera. Desenrole-se dessas faixas mortuárias. Acolha o bem da palavra que Jesus lhe diz. Permita que Jesus ressuscite o seu coração. Permita que Ele lhe faça esquecer o grito da multidão que lhe condena. Desça da árvore, não desista de você. Eu continuo acreditando em você, mesmo que eu não lhe conheça. Aquele que hoje nos coloca um diante do outro e que sabe tudo sobre você, me faz também querer acreditar em você. Deus lhe conhece com profundidade e eu tenho certeza que Ele ainda continua acreditando em você. E se Ele acredita, quem sou eu para duvidar agora? Eu sei que o movimento parece contrário. Há uma desordem estabelecida porque uma regra foi quebrada. Crescemos acreditando que filhos deverão sepultar os seus pais, mas o contrário não. É como se a vida por um instante se perdesse dos trilhos, desviasse do caminho. Eu me recordo do Calvário de Jesus, o silêncio da vida em sua expressão mais profunda. O corpo pendendo do madeiro,
o melhor amigo ali, em profundo estado de desolação, e sua mãe, absorvida pela dor terrível de ver partir o seu filho tão amado. Depois de retirado o corpo da cruz, a mais bela expressão de tristeza foi retratada. O filho morto, ensanguentado, repousa pela última vez no colo que o trouxe ao mundo. Aquele menino que um dia se desprendeu dos seus braços para a aventura dos primeiros passos, agora estava ali, imóvel e sem vida. Nos olhos da mulher sobrevive um silêncio que tem o poder de comunicar 1000 palavras por minuto. Dor que não tem nome, dor que não tem jeito, dor que não tem remédio que faça parar de doer. O filho nos braços parece ser a expressão de um desejo de retomá-lo ao ventre, de gerá-lo novamente. Dor de parto, mas ao contrário. O filho já nasceu, já viveu e já morreu. Agora o desejo que resta é o de devolver-lhe a vida, o sorriso, o brilho nos olhos, o reaquecimento do corpo. Desejo de reinaugurar-lhe o coração, colocar-lhe um sopro de vida que fosse capaz de vencer o movimento contrário que levou o filho embora. A Virgem e seu menino crescido ao colo segura na história um significado que o tempo não poderá ocultar. Ela é a metáfora de todas as mães, de todos os pais, que também têm que passar pelos duros passos do calvário de seus filhos. Pietà é a expressão mais bela e aguda desta dor que não tem nome. A dor estranha, de um parto às avessas. Sepultar um filho é um jeito estranho de iniciar o sepultamento de si mesmo, e não há o que se negar. Ver um filho ir embora de forma definitiva é de alguma forma ver partir uma parte de sua essência. É como sofrer o desatino de ter que enfrentar o mundo sem a mobilidade das pernas. A morte parece possuir o poder de paralisar o tempo, de estacionar as horas, os dias, os meses, os anos, a vida. O sofrimento que fica pode ser comparado a um grande baú que não cabe em lugar nenhum da nossa casa. Há uma inadequação entre o acontecimento e o nosso sentimento. O fato é cruel. Seu filho está morto. Mas dentro de você, essa notícia não quer se acomodar, justamente por causa do sentimento que lhe ocorre. Seu filho está morto, mas a morte não combina com paternidade. A morte não combina com maternidade. E eu sei que no seu coração está o desejo de ressuscitar os mortos, mas você não tem esse dom. E é justamente diante desta inaptidão que cresce o seu sofrimento. Você que tantas vezes correu atrás de situações que facilitassem a vida de seus filhos, agora tem diante de seus olhos uma sensação de impotência inegável. E lamentavelmente eu não tenho muito o que lhe dizer. Eu também vi de perto a dor de minha mãe, vendo partir sua filha querida. Vi a sua agonia de mulher, de ter que entrar no apartamento, de retirar os vestidos que não seriam mais vestidos, de encontrar os bilhetes que não foram lidos ao seu tempo, de dar fim aos objetos que não se reencontrariam com aquela a quem eles serviam. Eu vi de perto. Vi a lágrima teimosa correndo no silêncio de um rosto indignado com tanta e profunda ausência. Eu vi a dor. Eu vi a cor da morte, eu vi a ruptura de perto. Eu vi dores diversas. Homens crescidos voltando a ser crianças em profundo estado de desespero diante da partida de seus meninos e meninas. Homens que se desprenderam de suas seriedades para darem voz ao grito da alma. O grito de dor, da dor que não tem nome. Eu sei que você sofre. E diante do seu sofrimento eu quero colocar uma palavra que possa lhe fazer bem. Não é uma palavra mágica, nem tampouco uma palavra que queira iludir sua lucidez, não. Eu quero apenas uma palavra que lhe acompanhe neste momento difícil. Uma palavra que possa ocupar o seu coração e sua mente, ainda que por um instante. Uma palavra que possa aliviar, quem sabe, um pouquinho da dor
do seu coração. Cada vez mais eu venho acreditando que as perdas que sofremos na vida são as principais responsáveis pelo nosso amadurecimento. Pode observar, quanto mais a gente perde, maior é a nossa necessidade de reação, porque diante da perda nós temos duas possibilidades. Ou reagimos para alcançar algum bem com aquilo que perdemos, ou estendemos a perda no tempo e assim perderemos sempre, toda vez que nós lamentarmos o que perdemos. Parece estranho, mas na perda há sempre um ganho. E você até poderia dizer, mas eu não quero ganho algum com a morte do meu filho. Eu prefiro meu filho de volta. E eu tenho certeza que eu diria a mesma coisa que você se eu tivesse que viver essa história. Só que é um fato inegável. Seu filho está morto e nós não temos como mudar este acontecimento. E esta é uma questão crucial. Não creio que alguém tenha que ir embora da nossa vida e que a sua partida seja em vão. Não creio que você deseje que a morte de seu filho seja mais um acontecimento trágico entre tantos acontecimentos no mundo. Ou que seja mais uma pessoa que deixou de viver neste universo cheio de outras existências. Não! O seu filho não pode ter morrido em vão. E este é o momento de fazer justiça à sua partida tão inesperada. Fazer justiça àquele que se foi é o mesmo que promover, de alguma forma, a sua ressurreição. Gabriel Marcel, um grande filósofo, dizia que amar consiste em olhar o outro nos olhos e dizer: tu não morrerás. Interessante. O amor, este atributo humano e divino ao mesmo tempo, é o recurso que nós temos para fazer permanecer aquele que já não está mais entre nós. Recordo-me que uma das experiências que os amigos de Jesus tiveram da sua ressurreição estava nessa perspectiva. A fé na ressurreição não estava somente na certeza do túmulo vazio, mesmo porque para este acontecimento poderíamos encontrar muitas explicações. A fé no ressuscitado consistia, num primeiro momento, na incapacidade que eles tinham de esquecer tudo o que Jesus havia ensinado e vivido com eles. Os discípulos foram transformados por Jesus. Eles não eram mais os mesmos. Incapazes de esquecer o mestre que os havia retirado da mesmice da existência, começaram a perceber que ele continuava vivo entre eles, através de tudo aquilo que ele, Jesus, havia esquecido neles. Quem vai embora sempre esquece alguma coisa naqueles que ficam. Eu creio nisso. A ressurreição, antes de ser a experiência miraculosa de vencer a morte, é a experiência simples e bonita da percepção de que o outro, aquele que se foi, está entre nós. Por isso, a expressão, Ele está no meio de nós. Porque toda vez que a Igreja de Cristo proclama esta verdade, Ele está no meio de nós. O que na verdade ela proclama é a declaração de amor a que esse filósofo se refere. Cristo, tu não morrerás. Não morrerá por uma razão muito simples. Não morrerá porque continua vivo em mim, em você e em todos nós. Somos, na condição de cristãos, a continuidade de Cristo na história. Veja bem, a morte só é suportável se a olharmos a partir da certeza da ressurreição. Não, eu não estou lhe pedindo que neste momento de dor você prenda os seus olhos na promessa da ressurreição final, este destino que a toda a humanidade é oferecido. Eu estou lhe pedindo que você coloque os seus olhos nessa ressurreição que você pode promover dentro de você. Esta ressurreição que fará com que o seu filho continue na história através de você. Eu tenho certeza que em muitos momentos da sua vida você olhou seu filho nos olhos e disse a ele que o amava. Pronto, é a hora de provar isso ao mundo. Não deixe que ele morra totalmente. Evidencie aquilo que ele esqueceu em você, aquilo que o fará sobreviver no tempo, ainda que a morte o tenha levado de nós. Organize o luto. É impossível superar uma dor como essa sem a gente reconfigurar a vida, sem aquele que se foi. É fundamental que o espaço seja reorganizado agora com essa ausência, mas não pense que você o perdeu totalmente. Ele está dentro de você. E isso é o que de mais precioso você possui.
Um ladrão pode nos roubar um objeto que nos era precioso, mas jamais poderá nos roubar o significado do objeto levado. A vida não é só matéria, meu amigo. Adélia Prado, grande escritora mineira que eu gosto muito, certa vez, na tentativa de explicar o significado da arte, ela deu o exemplo de um relógio que pertencera ao seu pai e que para ela tinha um significado imenso. Este relógio pode até ser roubado, mas se sobre ele ela escrevesse um poema, de alguma forma ele estaria retirado da mira do tempo, guardado na memória por meio de um poema. Poemas escritos são atributos que aos poetas pertencem, mas poemas vividos são atributos que a todos nós humanos pode pertencer. Mesmo que você não saiba escrever uma rima bonita sobre o filho que se foi, queira a arte de declamar o poema que ele deixou escrito em você. Seu filho não pode morrer em vão. Ressuscite-o pela força de sua vida bem vivida. Reerga o corpo cansado e deixe que a sepultura lhe sugira crescimento, ao invés de derrota. Viva por ele, seja feliz por ele, viaje por ele, conheça os lugares mais bonitos deste mundo por ele, estude por ele, trabalhe por causas que ele acreditava. Não desista da vida, ainda que esta seja a opção mais fácil. Não creio que ele esteja feliz com as notícias do seu desespero. Mande recados a ele por meio de suas preces. Deus se encarregará de segredar nos ouvidos dele suas palavras de pai, suas palavras de mãe. Rezar não é só pedir coisas impossíveis. Rezar é também contar segredos, confessar inseguranças, revelar os medos. Fale a Deus de suas saudades. Não tenha medo de dizer a Ele o que você acha sobre a partida do seu filho. Acerte as contas com Ele. Mas não esqueça de ouvir o que Ele certamente lhe dirá depois que todos os seus desaforos forem ditos. Certa vez, pude ver na cena de um filme um padre diante de um casal que havia perdido a filha num assassinato hediondo. Os pais, num ato de desespero, olharam para o padre e o desafiaram. Onde é que estava Deus no momento em que minha filha foi assassinada? E o padre, revestido de uma serenidade incrível, respondeu carinhosamente: no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Pode ser que você até considere essa resposta pronta, fácil, mas eu gostaria que você se desafiasse a enxergar a partida do seu filho com um pouco mais de profundidade. Eu sei que respostas não resolvem nesta hora. Também sei que muitas pessoas vão lhe procurar, prometendo viabilizar um contato sobrenatural entre você e seu filho. Não caia nessas histórias. Pai e mãe não precisam de terceiros para um contato com o filho que se foi. A autoridade afetiva maior já lhes foi dada. Não há estranho neste mundo que tenha o poder de fazer falar seu filho mais que você. Você o conheceu, você o amou, você foi o primeiro colo que ele teve neste mundo. Você o viu dar os primeiros passos, você o levantou das primeiras quedas, ouviu falar as primeiras palavras e, portanto, você, somente você pode iniciar o movimento da sua ressurreição. A nossa ressurreição só é possível porque participamos da ressurreição de Jesus. Portanto, da mesma forma como a igreja anuncia a presença do ressuscitado em seu meio, você também pode proclamar a mesma profissão de fé que a igreja pronuncia. Você, ao atualizar a presença do seu filho no mundo por meio do amor que o faz continuar no tempo, de alguma forma você professa também essa bela verdade. O seu filho, ele continua no meio de nós. Nessa expressão, toda a sua luta se confirma. Ao erguer os olhos para a vida, ao aceitar o desafio de não morrer também, a ressurreição de seu filho também acontece a partir de você. Nisso consiste uma sabedoria. Já que não temos o poder de ressuscitar os mortos, seguimos então, ressuscitando os vivos.
A poesia é um recurso que nos possibilita um resgate das realidades transitórias. O texto resguarda a experiência de maneira que ela não passe, que não caia no esquecimento. A poesia é o texto que foi tocado pela beleza. O discurso poético extrapola os limites do conceitual, isto é, daquilo que nós podemos dar nome, e condensa o dom de sugerir ao invés de explicar. Existem pessoas que insistem em questionar sobre a utilidade de um poema. E eu sempre digo que um poema não serve para nada. É absolutamente inútil porque não pertence ao mundo das utilidades. O substrato do poema é a simbologia. Ele não é tecido de matéria que pode ser mensurada ou que possa nos servir para alguma coisa. Eu, particularmente, amo a poesia e vejo nessa forma de descrição do mundo um caráter profundamente redentor, visto que ela resguarda o poder de me religar a mim mesmo e aos outros de um jeito mais aprimorado. Tudo que é poético é naturalmente belo, leve e por isso tem o poder de nos elevar. A natureza poética é muito rica de detalhes. Tudo que está tocado por ela tem o poder de produzir a experiência do assombro. Assombro na filosofia é o mesmo que encanto. Realidades que assombram são aquelas que nos abrem os olhos e que nos despertam a curiosidade e que nos alimentam o desejo de irmos além. O poético é um movimento que gera em nós um raciocínio circular. Aquele raciocínio que nos permite uma associação mais abrangente porque não é pontuada. Não sabemos onde começa nem onde termina. A linguagem poética não se limita ao mundo das palavras ditas ou escritas. Podemos identificar o poder da linguagem poética no cotidiano da vida, por exemplo. Eu me recordo que quando eu era criança, passava horas e horas a observar minha mãe no trabalho com suas mudas de alface. Ela as retirava da sementeira e as replantava nos canteiros onde elas cresceriam definitivamente. O gesto era mais que um gesto. Eu reconheci em suas mãos, em seu jeito de fazer, um acontecimento superior àquele que meus olhos enxergavam e que poderia muito bem ser feito por uma outra pessoa. Hoje, depois de tanto tempo já vivido, distante daqueles dias de infância, eu reconheço nas mãos de minha mãe a natureza dos gestos poéticos. Plantar a terra era mais que o cumprimento de uma necessidade, mas era encontrar um valor que parecia se esconder naquelas pequenas mudas verdes. A vida humana, minha gente, é feita de gestos. Eles podem ser poéticos ou não, depende de como os realizamos. Gestos poéticos passam pela concretude da necessidade, mas não morrem nela porque vão além. Um jantar, por exemplo, pode ser o cumprimento de uma necessidade. Matar a fome, chegar à saciedade é o objetivo e, por isso, não precisamos de muito tempo. No espaço de 20 minutos, nós somos capazes de resolver de maneira prática a nossa necessidade de alimentação. Por outro lado, um jantar pode se tornar um conjunto de gestos poéticos. Convidar as pessoas, escolher o cardápio, preparar os alimentos, o ambiente. Todas essas necessidades práticas e concretas são realizadas, mas há um elemento novo que transcende, isto é, vai além de tudo aquilo que consideramos ser a necessidade da hora. O que extrapola, transcende e vai além, participa da natureza dos gestos poéticos. O sentar à mesa não tem como único objetivo a saciedade da fome do corpo. Há um prazer a mais a ser buscado. O estar junto de quem se ama e de quem se quer bem torna-se tão fundamental quanto o alimento que nós vamos consumir. A mesa é um lugar sagrado, pois é ali que nos alimentamos de carboidratos, proteínas, mas também de olhares. A fome a ser saciada vai além da fome do corpo, e por isso a mesa deveria ser um ritual poético. Gestos poéticos são capazes de fortalecer as pessoas que por eles são tocadas. As relações que não dispensam os gestos poéticos são relações mais leves e realizadoras. Sempre que estamos ao lado de alguém,
corremos o risco da redução utilitarista, isto é, da relação objetal. Aquele que está do meu lado representa uma utilidade ou não. O desafio consiste em viver o equilíbrio entre a utilidade e o significado. Os gestos poéticos pertencem ao mundo dos significados e, por isso, eles vão muito além da utilidade. Por que esperar o outro para jantar? Ou por que temos que permanecer à mesa se a nossa necessidade de alimentos já não existe mais? Essas perguntas representam nossas utilidades. Certa vez, um grande amigo me aconselhou que sempre que eu estivesse à mesa com alguém, que eu nunca buscasse com rapidez a saciedade da minha fome. Eu perguntei o porquê e ele me disse com muita sabedoria que era para eu não perder o desejo de continuar sentado à mesa com os outros. Talvez seja por isso que a escritora Adélia Prado tenha dito de forma tão simples, mas profunda: eu quero é fome. É verdade, a fome nos mantém vivos, porque a vida sobrevive de desejos. Gestos poéticos nos ajudam no processo de tornar-nos pessoas. Eles facilitam a minha integração pessoal e com os outros. É como se funcionassem como uma costura interior que depois me permite ser com os outros. Minhas pequenas costuras futuras são feitas com linhas de gestos poéticos. É um processo de restauração de Deus em mim por meio dos que me encontram. Gestos poéticos são redentores, porque nos retiram da condição de condenados, esfacelados, descosturados, para nos garantir o retorno ao molde original. Uma mesa posta, por exemplo, pode ser um lugar de reconstrução humana. Dividir o mesmo espaço, a palavra, a dor e a alegria de ser gente, é uma forma interessante de fortalecer os vínculos que nos congregam. A vida contemporânea e suas pressas nos retiram dos gestos poéticos. Temos uma dificuldade maior com as vagarezas. A urgência é uma das principais características de nosso jeito de viver. A estrutura do mundo nos apressa. Restaurantes que atendem aos apressados estão repletos de estranhos. A refeição está longe de ser um momento de encontro. Antes, a demora do cozimento no fogão a lenha. Agora, a praticidade de uma comida congelada que no forno de micro-ondas fica pronto em menos de 10 minutos. A vida está se desprendendo dos gestos poéticos. Está ficando lógica demais. Não há poesia num forno elétrico, mas no forno a lenha nós ainda podemos perceber essa poesia. A manutenção do fogo, a lenha preparada, o cheiro bom de assados caseiros, deixando a casa com cheiro de família. Cheiro que aconchega, que faz bem. Com a vida prática, os pães não são feitos mais nas nossas casas. Chegam das padarias e não têm muito o que nos ensinar. Alguém os preparou para que fossem vendidos e só. Em casa, as razões superam a necessidade, mas na padaria não. Uma coisa é certa. Nós estamos cada vez mais privados dos gestos poéticos. A vida contemporânea nos acorrentou nos cativeiros da pressa, das urgências, uma forma de sequestro da nossa subjetividade por meio de uma mentalidade que nos obriga a trabalharmos mais do que deveríamos. Mentalidade que nos coloca nas grades do desassossego constante. Nosso mundo cresceu demais, as possibilidades são inúmeras e não queremos perder absolutamente nada. O nosso descanso é dificultado pelos estímulos de cidades que não adormecem. Antes, a vida e seu derramamento de sombras que nos adormeciam. Agora, a noite e suas luzes imitando o dia, acelerando ainda mais os que já deveriam estar na cama há muito tempo. Mentalidades que nos roubam a saúde e que desordenam nossa regra natural. Estímulos constantes para que o mundo não pare, para que o consumo não cesse, para que a pressa não deixe de continuar nos apressando. O rapaz foi encontrado morto. 20 e poucos anos, reta final na faculdade de medicina, e pelo que tudo indicava, um futuro promissor à sua frente. Ninguém compreendeu.
A família, a namorada, os amigos. No dia anterior ao suicídio, apenas comunicou que não estaria na aula do dia seguinte. E o dia seguinte não aconteceu para ele. Apenas nós, que sabíamos ou não da existência daquele menino crescido, que desistiu de viver, o dia seguinte aconteceu com suas tramas tão cheias de surpresas e inesperadas. Eu ainda sofro o impacto de quem morre cedo. Eu ainda não me acostumei com essa aparente desconexão do tempo. Ainda continuo acreditando que Deus nos projetou para morrermos velhos, rodeados por aqueles que fizeram parte da nossa história, numa cama quente, apagando aos poucos como se fôssemos o pavio que se despede da luz. Aquele rapaz morreu só. Pendurou-se numa corda, obstruiu a passagem do ar, agonizou solitário, até partir desta vida de forma definitiva, levando com ele as razões que insistimos até hoje em investigar. Diante daquele acontecimento tão trágico, uma única pergunta era formulada por todos: por quê? O que faz um rapaz tão cheio de vida, aparentemente feliz, optar por uma finalização tão pouco nobre? Eu não sei. Diante da necessidade de analisar o fato e até formular uma explicação que calhe a pergunta dentro de mim, eu prefiro evitar o perigo da resposta rápida, injusta. Este não é um acontecimento que pode ser visto com pressa. A tragédia desse menino não pode ser mais um relato de fatalidade, nesse conjunto de fatalidades tão comuns nos dias de hoje. Recordo-me do grande mestre da pintura, o austríaco Vincent van Gogh, que diante da acusação de que suas pinturas eram feitas com pressa, defendeu-se dizendo ao seu crítico: não sou eu que pinto depressa, você é que olha depressa demais. O rapaz pendurado em sua corda é para mim semelhante às pinturas de Van Gogh. Não podemos olhar depressa. Nessa pintura viva há um conjunto de detalhes, um movimento constante que sugere uma interpretação mais profunda. Creio que ninguém neste mundo pode morrer em vão. A morte, ainda que seja de alguém que nunca tenha cruzado o nosso caminho, esta morte trágica sempre poderá nos acordar, retirar-nos da mesmice, emprestar-nos um novo sentido para a nossa existência. A arte de Van Gogh é riquíssima justamente por causa dos detalhes que a compõem. As cenas são dramáticas, carregadas de força que parece sobrenatural, transcendente. Os retratos de suas cenas interiores possuem o poder de nos encantar e de nos assombrar ao mesmo tempo. A morte do rapaz, as razões ocultas, a juventude tão à flor da pele, corda no pescoço, tragédia, tudo compõe um quebra-cabeça que pede calma e contemplação. A nossa grande tentação diante do quebra-cabeça é permanecer na pergunta fácil: por que esse moço se matou? Mas eis que a sabedoria surge na porta e nos propõe um novo jeito de nos aproximarmos da cena. E aí, ao invés de buscarmos uma resposta para uma pergunta que ainda não sabemos fazer, descobrimos a graça do olhar demorado. O olhar que nos permite uma terceira forma de enxergar. O olhar que foge do convencional e que costuma fazer justiça aos que foram vítimas das tragédias da vida. Diante do suicida e seu aparente fracasso, a gente se esquece de perguntar a razão dele ter se matado e, motivados por sua fatalidade, a gente resolve se perguntar a razão de nós ainda estarmos vivos. Se eu ainda não posso saber a razão de sua morte, então eu quero ao menos saber a razão da minha vida. Porque uma coisa é certa: nós só poderemos mergulhar nos mistérios da morte depois que tivermos experimentado os mistérios da vida. Eu fico pensando que aquele rapaz não se pendurou de uma vez. Uma corda é feita de partes, de gomos que se entrelaçam. E viver é o mesmo que construir uma corda. A cada dia, a cada escolha, um novo pedaço vai sendo tecido. A decisão pela morte não é acontecimento súbito.
Essa decisão vai sendo alimentada cada vez que nos agredimos com as escolhas que nos fragilizam como pessoas. Por isso é tão comum nos dias de hoje os suicídios lentos, as pequenas doses de venenos diários, os pequenos gomos de corda que enlaçamos ao pescoço, o sufoco que construímos, ainda que inconscientes. O rapaz e sua tragédia têm muito que nos sugerir. Assim como a pintura do mestre austríaco e sua densidade de significados. Não, definitivamente não é uma tela bonita de ser vista. Mas é necessário que permaneçamos diante dela e que a contemplemos devagar. Infelizmente, para o rapaz não há mais jeito. A história já foi selada. Mas para você, para mim, ainda há muito o que fazer. Sempre é tempo de cessar a ingestão do veneno, de desatar a corda do pescoço, desativar o gatilho e de mudar os rumos da viagem. Optar pela vida ainda é a opção mais inteligente. Recordo-me que nos meus tempos de infância, uma das figuras que mais me sugeria coragem era o boiadeiro e sua corda de laçar o gado. Corda era sinônimo de luta, de persistência e empenho. Mas para aquele jovem quase médico, não foi. Os seus amigos lamentaram muito não terem tido a sensibilidade de perceberem que algo de muito sério estava acontecendo com ele. Eu também lamentei. Lamentei não ter tido a oportunidade de conhecê-lo, quem sabe, ter sido seu amigo. Quem sabe se a gente, eu, você, se nós o tivéssemos encontrado antes de sua tragédia, quem sabe a gente pudesse olhá-lo um pouco mais devagar e então perceberíamos que em seu pescoço existia uma corda invisível sendo atada. Mas infelizmente ninguém viu. Eu tenho pedido a Deus a graça de perceber as cordas invisíveis nas pessoas que eu encontro pela vida. Cordas invisíveis estão por todos os lados. Pode ser que ao nosso lado exista alguém que esteja a caminho da corda concreta. Pode ser que nós estejamos. Nessa vida de tantos silêncios e dores escondidas, cresce ainda mais a necessidade de não nos acomodarmos em nosso pequeno mundo. Os solitários estão por toda parte, as cordas também. Por vezes eu também percebo em mim o desconsolo infértil que me leva a colocar a corda no meu pescoço. Mas é nessa hora que Deus entra na minha vida, no meu quarto de suicídio, sorrir para me fazer sorrir também, alivia o peso de minhas angústias e me encoraja para retirar a corda do meu pescoço. Ele, com seu dom de ser pai que cura as orfandades do meu coração, faz-me voltar no tempo, faz-me recordar do boiadeiro e sua corda tão cheia de coragem. E de súbito, um milagre acontece dentro de mim. E assim eu vou, e assim eu sigo. Mas gostaria muito que você seguisse também. Vamos juntos, da mesma forma como o boiadeiro vai conduzindo sua boiada, corda na mão, não no pescoço. Laço firme para laçar esperanças, olhos fitos no destino que nos espera. A estrada é longa, não importa. A beleza da paisagem vai nos aliviar o cansaço da viagem. Lá em Minas Gerais, nós temos uma expressão redundante que usamos o tempo todo. Quando ficamos indignados com alguma coisa, a gente diz: olha para você ver. Traduzindo essa junção de palavras, é a mistura da preposição para com o pronome você, transformados em procê com os verbos olhar e ver. É como se nós quiséssemos chamar a atenção, salientar, de que se quisermos ver, teremos que olhar bem. É verdade. Nem sempre aquele que olha vê, porque ver é um pouco mais que simplesmente olhar. Há pessoas que até olham, mas não veem. Os mineiros sabem disso. É por isso que exclamam sempre a redundância que alerta para a necessidade de olhar devagar para as coisas. Olhares apressados são olhares que enxergam pouco. Quem não demora no que vê,
corre o risco de apenas esbarrar na imagem. Olhares são realidades que investigam, sondam, descobrem e revelam. Fico pensando no mistério do olhar que demora, daquele que se ocupa com calma de tudo que encontra pela frente. Olhar devagar é dom raro nos dias de hoje. Neste mundo de muitos atrativos, queremos ver muitas coisas ao mesmo tempo. Nesses dias apertados em que situamos nossa vida, nesse tempo de correrias intermináveis, nós perdemos o dom de olhar as coisas, as pessoas e os fatos com a calma que lhes são merecidas. Há momentos da nossa vida em que o olhar demorado acontece mais naturalmente. Quando a maternidade e a paternidade chegam na vida do casal, por exemplo, o filho recém-nascido ao colo provoca-lhes o desejo de contemplar a obra de suas vidas. Olham com calma a cria de suas carnes. Olham como se quisessem decorar as feições. Olham querendo descobrir o que deles e dos seus está impresso ali naquela nova criatura. Há pais e mães que não desaprendem de olhar com calma os filhos, mas há outros que perdem logo o costume. Olhar com pressa não é próprio de quem ama. Ao menos de vez em quando, nós precisamos olhar com calma aqueles a quem amamos. O olhar calmo nos faz perceber o que as palavras não contam. Pai que não olha o filho devagar, corre o risco de perdê-lo de vista, ainda que ele permaneça ao lado. O poeta já dizia que o silêncio só é suportável àqueles que se amam. E é verdade. Podemos medir o quanto somos íntimos somente depois que já esgotamos as nossas falas. Se depois das palavras o assunto não continuar nos olhos, então nós estamos longe de ser íntimos. Se o assunto acabar, se ele não continuar por meio de nossos olhares, então somos apenas conhecidos. Ninguém pode conhecer o outro se não dispensar tempo para olhá-lo. Caso contrário, teremos uma visão de superfície. Não atingiremos a profundidade do que o outro é. A intimidade é fruto do muito observar. E ser íntimo, minha gente, é a gente desenvolver uma linguagem em que não cabem os equívocos. Você aí tem até o direito de dizer que não entendeu nada do que o outro lhe disse, mas jamais poderá dizer que você não entendeu o jeito como o outro olhou para você. Por uma razão muito simples: os olhos não mentem. Se quisermos de fato conhecer a verdade do outro, por isso temos que olhá-lo com calma. Certo dia eu encontrei um homem que queria muito que eu ajudasse o seu filho a enfrentar um momento difícil da vida. Ele veio só. Do filho trouxe algumas poucas notícias. Eu perguntei qual era o problema do filho e ele disse que não sabia muito ao certo. Tentei investigar um pouco mais. Quis saber maiores detalhes da vida do rapaz, mas em vão, gente. Concluí que aquele pai estava me pedindo ajuda para alguém que ele também desconhecia. Foi então que eu fui ousado. Perguntei àquele homem qual foi a última vez que ele olhou o filho nos olhos. E meio desconcertado, ele me disse que tinha sido na noite anterior, quando eles estavam sentados juntos à mesa para um jantar em família. Continuei sendo ousado. Estar sentado à mesa não é garantia de que nós estamos com o outro, o senhor não acha? Eu indaguei, querendo fazê-lo pensar. Ele acenou, concordando. Continuei perguntando: o senhor costuma ver o seu filho regularmente? Ele disse que sim. Perguntei mais: o senhor vê ou o senhor apenas o encontra pela casa? Foi então que aquele senhor demonstrou um desapontamento profundo. Eu fico pensando nos grandes desafios de ser pai e de ser mãe nesses tempos de tantas correrias. Eu fico pensando no desafio de estabelecer laços fecundos nestes tempos tão marcados pelas relações superficiais. A psicologia nos ensina que laços duradouros nem sempre são laços sanguíneos. Ser parente de alguém não representa muita coisa quando o assunto é intimidade, cumplicidade, duração. Você mesmo aí sabe do que eu estou falando porque já deve ter experimentado na pele. Pode ser que você já tenha vivenciado maior profundidade e abertura com um amigo que com o próprio irmão de sangue. A isso, muitas vezes, está associado o fato de sermos tão tímidos na construção da intimidade dentro de casa. Pelo fato de a gente morar na mesma casa, comer à mesma mesa, nós corremos o risco de nos acostumarmos uns com os outros. Corremos o risco de viver uma intimidade que não é íntima, mas é apenas o cumprimento de um ritual
que nos foi imposto. E esse é o grande problema. Amor não é costume, mas é surpresa constante. É novidade, movimento, é ciclo que não para. Amor é desejo constante, não eufórico, de estar junto, de olhar com calma, de enxergar bem e de ver com detalhes. Pai que deixa de olhar com demoras para o filho, corre o risco de se transformar em mero parente dele. Deixa de ter acesso à vida de seus meninos e meninas porque descuidou de olhá-los diariamente, assim como olha cuidadosamente para o extrato do banco. Há muitos pais que demoram mais tempo na administração financeira do lar que na administração afetiva. E nós não podemos negar, há que se buscar o equilíbrio. Não adianta muito nessa vida ser um homem de sucesso, uma mulher bem-sucedida na vida dos negócios, se o seu maior patrimônio, os filhos que você gerou, estiver fadado ao fracasso. Uma empresa, minha gente, quando fale, a gente pode até correr atrás e começar de novo, mas um filho falido nem sempre pode ser recomeçado. Casas e paredes podem até ser reconstruídas, mas pessoas nem sempre. Os olhares demorados são essenciais para que uma família possa continuar existindo. Amor conjugal precisa de calma para durar no tempo. Conquistar é o verbo de toda hora. Casamento não se reduz a uma cerimônia que foi realizada um dia lá, quando vocês se reconheceram diante de Deus e a humanidade que vocês se amavam. Casamento é todo dia. A conquista continua. Ninguém está garantido. Amor só pode sobreviver se for alimentado. Amor não é milagre, mas é dom de Deus que se transforma pela força do empenho humano. A mulher que você ama ainda precisa ser conquistada. Não caia na ilusão de que ela já está rendida ao seu encanto. Cuidado, mulher precisa ser conquistada todos os dias. Homem também. Não podemos cair na ilusão de que o outro não precisa mais ser conquistado. A conquista é o sangue que não deixa o amor morrer. E não há conquista sem olhares demorados. Não há conquista com muita pressa. Quem conquista na pressa, depressa também pode perder. Ou descobrimos o dom de olhar com calma, ou com o tempo vamos descobrir que a vida passou e que ninguém nos conheceu de verdade. Seremos estranhos a nós mesmos. É interessante, mas uma forma que temos de ter acesso ao que somos é quando permitimos que o outro entre de verdade em nossa vida. O outro, ao nos olhar devagar, ajuda-nos a reconhecer o que temos dentro de nós e que por causa da pressa não conseguimos ver. O olhar devagar faz bem a quem olha e a quem é olhado. Eu sei que você tem muita pressa nessa vida, eu também tenho, mas um cuidado nós precisamos ter. Não podemos permitir que a pressa dos acontecimentos fragilize a qualidade de nossas relações. Tenho certeza que você está rodeado de pessoas que merecem a demora do seu olhar. Gente que vale muito mais que prédios, carros, paredes e tantas outras coisas que nós julgamos importantes. Cuida de quem você ama. Aceite o desafio de andar pequenas distâncias. Às vezes é mais fácil ir de São Paulo a Belém do Pará que atravessar a mesa que nos separa. O outro está sentado do outro lado, mas parece que está do outro lado do mundo. Construa pontes para essas pequenas distâncias. Estas pontes podem nascer daqui, do seu olhar. Quer uma dica? Siga o conselho dos mineiros. Olha para você ver.